Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou atualizá-lo sobre o que aconteceu no 5º dia de julgamento do Sean Diddy Combs. E para surpresa de todos, o Justin Bieber finalmente se manifestou sobre este assunto. Bom, a Cassie Ventura, a principal testemunha da acusação, finalizou finalmente o seu interrogatório com a defesa do Diddy e muitas coisas foram reveladas, que eu vou contar tudo para vocês hoje. Mas antes de continuar, eu preciso te dar essa dica. Se você quer aprender a falar inglês fluente, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês na internet. No meu link, o curso de R$ 697, você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Este é o curso de inglês mais vendido da internet e se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. E nós temos também cupomzinho na Growth, lá no site da Growth. Olha só, para quem gosta de comprar suplementos, vitaminas, looks de academia, tanto para homens quanto para mulheres, você pode usar o meu cupom Pandora e garantir um desconto incrível lá no site da Growth. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar seus comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo conteúdos diários para vocês. Me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, nesta sexta-feira o clima começou a esquentar do lado de fora do tribunal quando fãs do Diddy se reuniram do lado de fora para protestar a favor dele. Sim, tem muitas pessoas a favor do Diddy neste caso. Eles fizeram bastante barulho ali do lado de fora do tribunal. Bom, antes de continuar falando o que está acontecendo no julgamento, eu preciso falar sobre o Justin Bieber. Vocês se lembram quando surgiram inúmeras teorias nas redes sociais de que o Justin Bieber teria sido um dos alvos do P. Diddy, teria sido uma das vítimas do Diddy? Isso nos primeiros anos da sua carreira, que ele começou ali com 14, 15 anos. Então, essa especulação ganhou bastante força depois da prisão do Sean Combs em setembro de 2024. E, claro, também com o início do julgamento em 5 de maio de 2025. E agora este assunto está fervendo nos Estados Unidos. E também, claro, em todo o mundo, não só nos Estados Unidos. E, finalmente, o Justin Bieber decidiu se manifestar sobre isso. Olha só, ele negou que tenha sido uma das vítimas do rapper. Um representante dele enviou um comunicado para a revista People negando que o Justin Bieber tenha sido uma das vítimas do Sean Combs. Então, finalmente, ele se posicionou e falou que não é uma vítima. Foi dito o seguinte pelo representante do Justin Bieber, abre aspas, embora o Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem, fecha aspas. Então, aqui, basicamente, eles estão falando para ninguém focar no Justin Bieber, porque ele não foi uma vítima do Sean Combs, e focar nas verdadeiras vítimas do rapper. Bom, agora voltando ao julgamento, logo no começo do 5º dia, o juiz disse aos advogados que queria que a Cassie Ventura saísse do banco das testemunhas antes do almoço. Ou seja, a defesa tinha poucas horas para perguntar tudo o que queria. E essa decisão foi tomada pelo fato da Cassie estar grávida e foi dito que ela pode entrar em trabalho de parto este final de semana. Então tudo tinha que encerrar antes do recesso aqui do tribunal. Bom, o advogado de defesa Mike Agnifilo disse que eles fariam o possível para terminar o interrogatório a tempo, mas que ele não poderia fazer nenhuma promessa, e o juiz falou que, como a acusação teve 1 dia e meio para interrogar a Cassie, a defesa também deveria ter apenas 1 dia e meio. E que, inclusive, ele como juiz teria autoridade para interromper o interrogatório quando desse esse limite de horário. Ainda assim, o juiz deixou em aberto a possibilidade de conceder um tempo adicional tanto para a defesa quanto para a promotoria fazer algumas perguntas ali para Cassie após o almoço. Isso de fato aconteceu, vocês vão ver neste vídeo. Bom, a promotora Emily Johnson também falou que, de fato, eles precisariam interrogar a Cassie por 1 hora quando a defesa terminasse, e isso fez com que a Cassie se estendesse um pouco mais ali no banco das testemunhas. Bom, a estratégia de interrogatório da equipe de defesa para Cassie Ventura foi diferente do que costuma ocorrer em casos como esse, porque normalmente os advogados de defesa tentam destruir
a testemunha-chave da promotoria, tentam destruir o caráter dessa pessoa perante o júri. Porém, a equipe jurídica do Sean Combs não fez isso de forma estratégica. Eles de pouco deixaram a Cassie bastante à vontade para ela falar, para ela se abrir quanto ao relacionamento com o Diddy, e claro que isso foi com a intenção de minar a ideia de que ela foi coagida, conforme a promotoria alega, e tudo isso usando as próprias respostas que ela deu, as perguntas feitas de forma bastante estratégica pela defesa do Diddy. As conversas que ela concordava com as freak-offs que foram mostradas ali durante o interrogatório, com certeza acabou tirando um pouco o peso da promotoria em dizer que ela foi coagida a participar de tudo aquilo. E essas conversas foram mostradas pela equipe de defesa. Então, se eles não tiverem provas de que, de fato, ela foi coagida, com certeza vai tirar bastante o peso dessa alegação da promotoria. Bom, quando a Cassie voltou ao banco das testemunhas, a advogada de defesa, Ana Estevan, retomou de onde ela havia parado no dia anterior. Ela começou questionando a Cassie Ventura se o Diddy havia usado substâncias quando ela foi agredida ali no hotel em março de 2016, que foi aquele vídeo, né, que todo mundo viu a Cassie sendo agredida por ele, e a Cassie respondeu que acreditava que ele estaria embriagado na ocasião. Também foi mostrado ao júri algumas mensagens entre a Cassie e o Diddy, alguns dias após a briga que ocorreu nesse hotel. Acontece que após alguns dias, eles já estavam se falando novamente, e o Diddy, inclusive, expressou o desejo de ter relações sexuais com a Cassie Ventura. Durante o interrogatório ali no tribunal, a Cassie falou que achou um pouco estranho que ele estivesse sugerindo algo sexual depois do que havia acontecido no hotel. Ele havia a agredido brutalmente, né? Mas ainda assim ela acabou perdoando o Diddy e eles continuaram o relacionamento deles. Em uma dessas mensagens, o Diddy falou que estava sentindo essa vontade de ter relações com ela desde o dia que eles estavam ali no hotel. E ela respondeu que aquela não era uma vibe boa e que eles precisavam de uma vibe diferente da que eles estavam naquele dia. E eles finalizaram essa conversa dizendo que se amavam. A Cassie também alegou que o Diddy pegava o seu celular quando suspeitava que ela estava conversando com outros homens e ele tinha bastante essa desconfiança, conforme o relato da Cassie Ventura. E ela falou que ele também pegava outros pertences dela, como o seu passaporte ou então o seu relógio, tudo quando ele estava bravo ou desconfiado dela. Então ele tinha bastante ciúmes da Cassie e ele se via no direito de reter alguns bens dela. Ela também narrou uma situação que aconteceu em agosto de 2016, quando ele descobriu que ela de fato estava se encontrando com outro homem. Ela conta que nessa época, ela e o Diddy não estavam em um bom momento ali no relacionamento. Acontece que o relacionamento deles não foi estável, obviamente, esses 11 anos. Dá pra ver pelo tanto de problemas, né, que já foi narrado aqui. E eles terminavam e voltavam o tempo inteiro. Então, em uma dessas brechas, ela estava se relacionando com esse homem e depois ela se encontrou com o Diddy, eles estavam em um carro indo para uma consulta médica juntos, quando ela desbloqueou o telefone dela para mexer no celular. E aí o Sean Combs aproveitou, pegou o celular e saiu correndo de dentro do carro. A mãe da Cassie até chamou a polícia, porque a Cassie chegou em casa e falou que ele tinha tomado o celular dela, estava sem celular, mas no mesmo dia ele acabou devolvendo o aparelho. Enquanto o Diddy estava com o celular dela, ele usou o celular para ligar para esse jogador da NFL com quem ela estava saindo na época, mas o nome desse jogador não foi revelado e provavelmente ele fazia ameaças a esses homens. Bom, eu nem preciso dizer o quão problemático esse relacionamento era, né? Por tudo que foi revelado até o momento, nós vemos que eram brigas constantes, eles se envolviam com outras pessoas constantemente, eles usavam substâncias, ele era extremamente agressivo com ela, então eu nem preciso dizer o quão problemático tudo isso era. Bom, depois foi reproduzido no tribunal a gravação da Cassie Ventura em uma conversa com um homem de Atlantic City, e isso teria ocorrido em março de 2014. Esse homem havia falado que tinha visto um vídeo da Cassie Ventura em uma freak-off. Lembra que eu falei sobre isso nos vídeos anteriores? Foi aquela situação que a Cassie narrou no depoimento para a promotoria, que ela teria ficado sabendo que um vídeo de uma freak-off havia vazado e ela avisou o Diddy sobre isso. Nessa gravação que ela conversa com esse homem, ela mesma fez essa gravação e ela ameaça esse homem diversas vezes. Ela fala que vai tirar a vida desse cara e que o Diddy também vai fazer isso. Mas no fim, o depoimento da Cassie não esclareceu se realmente havia
um vídeo ou como que essa situação foi resolvida no final das contas. Mas ela falou que acreditava que um homem poderia ter gravado secretamente uma freak off e poderia ter espalhado para outras pessoas. E o Diddy falou que cuidaria daquilo, falou para ela que ele mesmo cuidaria daquilo, porque ele também estava bastante preocupado com a possibilidade de vazar um vídeo íntimo dos dois tendo atos sexuais ali em uma freak off. Outra coisa que gerou preocupação neles na época foi o fato de eles terem usado um serviço de acompanhantes chamado Cowboy for Angels, que depois acabou virando destaque em um programa de TV. Então, eles contrataram esse serviço de acompanhantes, depois esse serviço de acompanhantes estava aparecendo na televisão. Eles ficaram com medo de que esses acompanhantes revelassem na televisão que já tinham participado das freak-offs deles. Bom, quanto aos impactos dessa vida de altos e baixos, de agressões físicas, de abuso de substâncias, a Cassie testemunhou que tratou sua dependência em analgésicos em 2022 e que ela teve que ficar internada em um centro de tratamento no início de 2023 por causa de problemas de saúde mental. Esse tratamento durou 45 dias e ela disse que começou a escrever o seu livro enquanto estava ali nesse centro de tratamento. Durante o interrogatório, a advogada de defesa Ana Estevão esclareceu que esse centro de tratamento, chamado Willow House, trata pacientes com compulsão sexual e também com dependência emocional. Mas a Cassie falou que não estava lá para esse tipo de tratamento e que, na verdade, ela estava fazendo um outro tipo de terapia. Ela falou que ela participou ali de uma terapia com o objetivo de tratar o seu transtorno de estresse pós-traumático. Isso depois do relacionamento problemático que ela teve com o Sean Combs. Entre os métodos terapêuticos utilizados estavam um chamado dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Ela explica que essa técnica ajuda a revisitar e também reorganizar memórias traumáticas de uma forma mais segura e também processável para a mente. Então, basicamente, ela estava fazendo um tratamento para que aquelas memórias das freak-offs não a perturbassem. E não só das freak-offs, também das agressões físicas que ela sofreu. E ela deu um exemplo que se alguém tivesse passado por uma situação em que foi espancado em uma sala e se sentiu preso, o tratamento permitiria recriar mentalmente essa situação, mas com um desfecho diferente, como, por exemplo, a pessoa conseguindo sair da sala e escapar daquela situação. Isso ajuda o cérebro a reformular a experiência traumática segundo esse tratamento, então reduz um pouco o impacto emocional que aquela lembrança causa. E esse era o tratamento que a Cassie estava passando. Ela também mencionou ter feito sessões de neurofeedback, que é uma técnica que envolve conectar o cérebro em uma máquina, enquanto a pessoa assiste algum conteúdo visual. E o objetivo seria regular as ondas cerebrais e promover equilíbrio emocional. Segundo a Cassie, esse tratamento foi realizado entre 5 e 6 vezes. Então, ela passou por um tratamento bem intenso após terminar ali o relacionamento com o Sean Combs. Depois foi apresentada ao júri uma mensagem que o Diddy enviou a Cassie Ventura em janeiro de 2016, na qual ele falava de fazer uma freak-off sem usar cetamina. Ele fala nessa mensagem que ele odeia a substância e que para que ela não ficasse brava e pensando que ele só queria fazer aquilo toda hora, eu acredito que ele estava se referindo a uma freak-off, para que ela não ficasse brava pensando que ele só queria isso dela. E ele também fala que uma freak-off bem-sucedida é quando eles se lembram de tudo e não ficam preocupados em fazer da maneira certa. Então, essas mensagens foram demonstradas ali no tribunal sobre como eles falavam sobre esses encontros sexuais que eles faziam. Depois, a advogada de defesa, Ana Estevão, apresentou ao júri uma série de mensagens trocadas entre os dois, e teria sido em abril de 2010. E o tema dessas conversas, novamente, eram as freak-offs. Durante o interrogatório para a promotoria, a Cassie mencionou que tinha decidido dizer ao Sean Combs nessa época que ela não queria mais fazer esses encontros sexuais, mas que ela não teve coragem por saber que ele não reagiria bem com essa decisão dela, porque ela falou que ele não reagia bem quando ele era contrariado. E aí a equipe de defesa do Sean Combs aproveitou que ela tinha falado isso e mostrou algumas provas dessa conversa. Então, o júri teve acesso às mensagens trocadas ao longo de 3 dias naquele mês sobre este assunto. Nesses textos, o casal discute o relacionamento deles e o Diddy menciona que eles precisavam fazer uma busca interior e a Cassie desabafa dizendo que não estava se sentindo amada. E aí ele respondeu para ela: "Você não sabe o que é cuidar de mim."
Também ainda nesse contexto foi mostrada uma conversa de 19 de abril de 2010 com um tom mais tenso acontecendo ali entre eles. A Cassie, antes de dormir, mandou essa mensagem para ele dizendo que queria conversar com ele sobre alguma coisa no dia seguinte, e aí ela avisa que vai dormir e dá boa noite. Mas o Diri pergunta se aquilo vai estressá-lo, se esse tema que ela quer conversar com ele vai deixar ele estressado, e pede para ela falar o que é que ela quer conversar com ele. E ela responde apenas free coffee. Mas ela falou que o assunto poderia esperar e que eles poderiam falar no dia seguinte. O Diri então responde o seguinte: agora você não quer mais fazer. Ah, eu já sei, você é tão previsível. Bom, depois que ele falou isso, parece que ele já estava um pouco irritado por saber que ela não queria mais fazer as free coffees, e aí a conversa ficou um pouco mais tensa, e aí ela responde o seguinte: sério? Ok, já que é isso mesmo, vamos deixar assim, já que eu sou tão previsível, boa noite. E aí o Diri responde: tanto faz, não vou jogar esse jogo com você e você não vai continuar me afastando. Ela então respondeu: eu não estou te afastando, nunca faço isso, na verdade é sempre o contrário, eu nem ia dizer que não queria mais fazer. E o que parece com essa troca de mensagens é que a Cassie realmente iria dizer que não queria mais fazer as free coffees. Ela tinha alguma coisa a dizer sobre isso. Mas quando ela percebeu que o Diri tinha ficado bravo apenas por perceber que ela iria falar aquilo e eles iriam começar uma briga ali naquele momento, ela acabou desistindo de expressar o seu desejo de parar com os encontros sexuais. Então parece que realmente ela tinha algo a dizer, mas quando ela percebeu que o Diri iria ficar bravo, eles iriam ter algum desentendimento, ela desiste e fala que ela não quer parar com as free coffees. A advogada de defesa, Ana Esteva, então perguntou se a Cassie Ventura odiava o Sean Combs, e ela falou que não. A advogada em seguida perguntou se ela ainda sentia amor por ele, e ela respondeu que tem amor pelo passado e pelo o que o passado foi. A advogada então depois mostrou mensagens de texto trocada entre os dois em setembro de 2018, lembrando que a Cassie alegou em seu depoimento para a promotoria que um mês antes, em agosto, eles tiveram um jantar para colocar um ponto final ali no relacionamento deles, e nessa ocasião, após o jantar, ele teria abusado dela, mas em setembro parece que eles ainda estavam tendo contato, um mês após esse suposto abuso. E a Cassie, inclusive, nessa altura, já estava se relacionando com o seu atual marido. Então, ela estava entre ficar ou não com o Sean Combs, eles estavam meio que terminando o relacionamento nessa época, ela já estava se relacionando com o seu marido e ela mantinha contato com o Diri. E ela mandou uma mensagem ao Diri perguntando se ele estava namorando com alguém, porque ela tinha ficado sabendo que ele estava namorando a instrutora de yoga dele. E ele respondeu que ele não estava namorando ninguém. E ela respondeu que talvez ele estivesse saindo com outras pessoas o tempo inteiro e que ela precisava simplesmente parar de se importar. E o Diri então respondeu que se ela quisesse começar a namorar, eles poderiam conversar sobre o assunto. E depois ele falou para Cassie que queria que ela o amasse e precisava disso, na verdade. E ela respondeu que o amava, mas não queria ser apenas mais uma de suas namoradas. Toda essa conversa estava sendo feita um mês após o Diri ter abusado da Cassie, segundo os relatos dela. Depois, ainda nessas mensagens, ambos dizem que estão ansiosos para se ver e no dia seguinte, ela e o Sean Combs se encontraram e tiveram relações sexuais. E ela confirmou que, inclusive, o seu atual marido ligou para ela pelo FaceTime enquanto ela estava com o Sean Combs naquele encontro. Nossa, situação extremamente difícil de expor aqui no tribunal, ainda mais com o marido dela ouvindo tudo, né, sobre isso. Apesar que eles já devem ter conversado inúmeras vezes e deve ter ficado muito bem resolvido em relação a isso, né, no casamento deles. Ou seja, não deve ter sido nenhuma surpresa para ele que ela ainda se relacionava com o Diri enquanto eles estavam ali se conhecendo. Após essas conversas serem expostas, a advogada de defesa sugeriu que a Cassie Ventura teria contado ao marido que nessa noite ela havia sido abusada e não um mês antes. Mas a Cassie respondeu que não tinha sido naquela noite o abuso, que tinha sido antes, segundo o próprio depoimento que ela deu para a promotoria, e que ela não teria alegado ao seu marido que havia sido abusada durante esse encontro.
Bom, em outubro de 2018, aparentemente foi quando eles romperam definitivamente o relacionamento deles. E em mensagens, o Diddy disse a Cassie que iria dar um passo atrás e que ela poderia ligar para ele quando precisasse. Então parece que realmente eles estavam se afastando nessa altura. E ela respondeu que não sabia ao certo como lidar com a situação e que estava perdida sem ele. Bom, depois de tudo isso exposto, teve uma pausa para o almoço. E quanto ao posicionamento da defesa em seu interrogatório, muito provavelmente eles questionaram a Cassie Ventura sobre o seu tratamento de saúde mental para tentar levantar dúvidas sobre a precisão das suas lembranças desses eventos onde ela foi agredida. Conforme eu falei para vocês, a Cassie testemunhou que buscou tratamento em 2023 para tratar transtorno de estresse pós-traumático, causado aí pelo trauma que ela viveu naquele relacionamento de altos e baixos com o Sean Combs, onde ela era agredida o tempo inteiro, colocada em situações degradantes. Mas a defesa muito provavelmente vai usar tudo isso para pintar a Cassie Ventura como alguém que pode não lembrar dos detalhes corretamente, o que afetaria diretamente a credibilidade da Cassie perante o júri. Mas a promotoria, em contrapartida, também pode argumentar que o fato dela ter procurado terapia só confirma a gravidade ali do trauma sofrido graças ao relacionamento com o Diddy. Em determinado momento também foi mostrado ao júri algumas mensagens trocadas entre os dois em diferentes momentos de 2019 e 2020. Em mensagens de março e maio de 2019, o Diddy mandou parabéns por ela estar grávida e disse que ela seria uma mãe muito linda. Ela então agradeceu e disse: "Deus te abençoe". Já em março de 2020, o Diddy mandou outra mensagem dizendo que sentia falta da sua melhor amiga, se referindo a ela, e que esperava que ela estivesse bem. A Cassie então respondeu que esperava que ele também estivesse bem, se cuidando, e que a família dele toda estivesse bem. Ele agradeceu por ela ter respondido a essa mensagem, falou que isso significava muito mais do que ela imaginava e que estava lá para o que ela precisasse. Em mensagens posteriores, o Diddy disse que os dias estavam sendo difíceis sem a amizade dela e que ele sempre teve nada além de amor pela Cassie. E ela responde que nunca o odiou e que não estaria vivendo aquele momento lindo da vida dela sem ele. O Diddy então respondeu dizendo que estava chorando de alegria, que esperava que ela o perdoasse e que eles eram sortudos por estarem vivos, porque eles tinham sido muito intensos durante o relacionamento. Ele também disse que estava feliz que a Cassie havia encontrado alguém para amá-la e respeitá-la do jeito que ela merecia. Ele então pediu um encontro com ela, ele queria se encontrar com ela, mas deixou claro que seria com todo o respeito ao casamento que ela tinha, mas foi alegado que eles nunca mais se encontraram depois dessa conversa. Depois, a defesa falou para Cassie que, após ela saber que receberia 20 milhões de dólares pelo processo contra o Diddy, ela acabou cancelando uma turnê que estava marcada para 2023, mas ela respondeu que não tinha cancelado essa turnê por causa do dinheiro que ela receberia. Depois que o tribunal voltou do almoço, a defesa finalizou o interrogatório com a Cassie e a procuradora Emily Johnson pediu para fazer algumas perguntas a ela. Bom, a promotora Emily Johnson perguntou a Cassie Ventura sobre as mensagens que ambos expressavam amor um pelo outro, que haviam sido demonstradas ali no tribunal, e a promotora perguntou se houve períodos em que o Sean Combs havia sido gentil e amoroso com ela. E a Cassie falou que sim, houve momentos em que de fato ele era gentil e amoroso. Depois a promotora perguntou se esses períodos duravam. E a Cassie respondeu que não, e que quando ele não estava feliz, isso afetava todos ao seu redor. Quando perguntada sobre como o humor dele a afetava, ela disse o seguinte, abre aspas, eles afetaram toda a minha vida, fecha aspas. Ela também falou que se o Diddy estivesse no clima para uma free coffee, o seu trabalho de cantora ficava completamente em segundo plano, o que significava que sua carreira não era levada em consideração enquanto ele estivesse interessado apenas em fazer free coffee. Então, ela ficava tão ocupada com as free coffees, segundo as palavras dela, que ela não tinha tempo em focar na sua carreira de cantora. Durante o julgamento, a promotora também perguntou a Cassie sobre os momentos em que o Diddy dizia não se lembrar de tê-la agredido fisicamente, porque tem momentos em que ele fala que ele não se lembra de ter feito isso, momentos que a Cassie alega que foi, sim, agredida fisicamente. Mas a Cassie respondeu que tiveram algumas vezes que ele parecia ter entrado em blackout, que ele teria apagado.
né, que ele não estaria vendo o que ele estava fazendo e que ela conseguia perceber quando ele entrava nesse estado. Mas ela também deixou claro que houve momentos em que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e que aquilo era simplesmente quem ele era. A promotora Emily Johnson questionou a Cassie Ventura sobre seu depoimento anterior, quando ela afirmou que o Diddy teria sabotado sua carreira musical, e a Cassie falou que ela não conseguia fazer muitas coisas por causa das free coffees. Tomavam muito do tempo dela. Então era como se ela tivesse um outro trabalho aqui nessas free coffees. E quando a promotora perguntou que trabalho era esse, a Cassie respondeu: basicamente, uma profissional do sexo. Imediatamente, o juiz atendeu a um pedido da defesa e determinou que essa parte do depoimento fosse retirada do registro oficial. Então, houve uma objeção aqui, né, por parte da defesa. E o júri, posteriormente, teve acesso a uma troca de mensagens de texto de 2012 entre a Cassie e alguém da equipe de gerenciamento dela. Essa conversa era sobre uma possível participação em um videoclipe de um outro rapper chamado Common. E nessas mensagens, a equipe de gerenciamento, essa pessoa da equipe de gerenciamento, pergunta se o Diddy estaria de acordo com ela fazer esse videoclipe, porque aparentemente essa pessoa sabia que o Diddy teria que concordar com isso. A Cassie respondeu que provavelmente não, e depois ela confirmou que havia falado com ele e ele havia deixado muito claro que ela não iria fazer parte desse videoclipe. A Cassie também testemunhou que assinou um contrato de 10 álbuns com a gravadora do Diddy, a Bad Boy Records, mas que apenas um álbum dela foi lançado. E essa é uma alegação que ela tem bem forte contra o Diddy, que ele atrapalhou a sua carreira de cantora. A promotora, então, retomou alguns pontos sensíveis ali do depoimento que a Cassie deu para a equipe de defesa do Diddy. Ela falou sobre quando o homem alegou ter aquele vídeo explícito dela durante uma free coffee. E a Cassie explicou que se sentiu muito pressionada pelo Sean Combs quando ele ficou sabendo desse vídeo, que estava nas mãos desse homem. Então ele teria ficado pressionando a Cassie para que esse vídeo não vazasse. Ela falou que ele ficou mandando várias mensagens, ligava o tempo todo, e ela teria ficado sabendo desse vídeo enquanto estava em um evento, e ela sentiu que precisava resolver aquilo. E aqui, basicamente, a Cassie poderia estar justificando o porquê de ela ter ameaçado esse homem, conforme foi reproduzido ali naquela gravação no tribunal. A promotora também rebateu as alegações da defesa de que a Cassie teria sido inconsistente ao relatar a ocasião em que o Diddy teria abusado dela em 2018. E quanto a isso, a promotora foi bem direta e perguntou se a Cassie tinha alguma dúvida de que o Sean Combs teria abusado dela naquela ocasião, e a Cassie respondeu que não. E ela foi bem firme, ela não tinha a menor dúvida, ela não tem a menor dúvida de que ela foi abusada. Outro ponto abordado pela promotoria foi a acusação da defesa de que a Cassie teria cancelado a sua turnê em 2023 por já ter ganhado aquele processo contra o Sean Combs. A Cassie disse que o motivo real dela ter cancelado essa turnê foi emocional, porque ela estava lidando com o passado dela de uma forma muito sobrecarregada, então ela estava sobrecarregada e ela não queria ficar longe dos seus filhos, então ela simplesmente não queria fazer a turnê e por isso ela cancelou, segundo as suas palavras. A promotora então perguntou a Cassie sobre o processo que ela moveu contra o Diddy, e esse processo ela recebeu 20 milhões de dólares, e a promotora perguntou se a Cassie devolveria o dinheiro se isso significasse nunca ter passado pelas free coffees. E a Cassie falou que devolveria esse dinheiro, de fato, se ela nunca tivesse tido que fazer uma free coffee. Então ela falou que aquele dinheiro não pagava todos os traumas que ela sofreu, basicamente aqui, interpretando um pouco do que ela respondeu. Ela, nesse momento, se emocionou e disse que se ela nunca tivesse feito uma free coffee, ela teria tido autonomia na sua vida. Depois disso, a promotora encerrou as suas perguntas e a advogada de defesa Ana Estevam voltou com um novo interrogatório para Cassie Ventura, e dessa vez a defesa focou no ponto em que a Cassie afirmou ter ficado com medo de que o Sean Combs terminasse com ela, caso ela se recusasse a participar das free coffees. A advogada de defesa pediu que a Cassie confirmasse se ela entendia que, ao ser namorada do Sean Combs, essas práticas faziam parte do relacionamento. E a Cassie respondeu o seguinte: eu diria que eu aprendi isso com o tempo. E depois a Cassie também alegou que teve que lutar bastante para conseguir rescindir o contrato com a Bad Boy Records, mas ela conseguiu romper esses laços. A defesa do Diddy o tempo todo tentou virar o jogo aqui, e a advogada Ana Estevam questionou a Cassie sobre os contatos de alto nível
que ela teve acesso ali na indústria da música por causa do relacionamento com o Diddy, e a advogada pediu que a Cassie confirmasse todas as colaborações musicais que ela fez ao longo dos anos, com nomes como, por exemplo, Nicki Minaj, Kid Cudi, Rick Ross, entre outros. Então, ela perguntou basicamente se a Cassie conseguiu tudo isso apenas por causa do Diddy. Mas essa narrativa contrasta com o que a Cassie Ventura já havia dito em seu depoimento anterior, que o seu relacionamento com o Sean Combs acabou, na verdade, prejudicando a sua carreira musical. A Cassie contou que, mesmo tendo assinado um contrato para lançar 10 álbuns, apenas um chegou a ser lançado, e que isso aconteceu por causa principalmente da sua participação nas Freak Offs, porque acabou se tornando um outro trabalho para ela, então ela não teve tempo de focar na sua carreira enquanto esteve com o Diddy. Ela também revelou que chegou a um acordo de aproximadamente 10 milhões de dólares com o hotel onde ela foi agredida pelo Diddy. Então ela também processou esse hotel e ganhou aí esse valor de 10 milhões de dólares nesse acordo. Bom, diante disso tudo, finalmente foi encerrado o depoimento da Cassie Ventura e o tribunal fez uma pausa antes de chamar a outra testemunha. Depois, o advogado de defesa da Cassie leu uma declaração em nome do marido dela e ele disse o seguinte, abre aspas, nos últimos 5 dias, o mundo testemunhou a força e a coragem da minha esposa, se libertando do seu passado. Houve especulações online sobre como deve ter sido para mim sentar lá e ouvir o testemunho da minha esposa. Senti tantas coisas sentado lá, senti um orgulho tremendo e um amor avassalador pela Cassie. Senti uma raiva profunda por ela ter sido submetida a se sentar diante de uma pessoa que tentou destruí-la. Então, para ele e todos aqueles que o ajudaram ao longo do caminho, por favor, saibam disso. Vocês não destruíram. Vocês não destruíram o espírito dela, nem o sorriso dela que ilumina todos os cômodos. Vocês não destruíram a alma de uma mãe que dá os melhores abraços e faz as brincadeiras mais bobas com as nossas filhas. Vocês não destruíram a mulher que me tornou um homem melhor. Eu não salvei a Cassie, como alguns disseram. Dizer isso é um insulto aos anos de trabalho doloroso que minha esposa fez para se salvar. Cassie salvou Cassie. Ela sozinha se libertou do abuso, da coerção, da violência e das ameaças. Ela fez o trabalho de lutar contra os demônios, que só um demônio poderia ter feito com ela. Tudo que eu fiz foi amá-la como ela me amou. Sua vida agora é cercada de amor, risos e nossa família. Este capítulo horrível ficou para trás para sempre. E não faremos mais declarações. Agradeço todo o amor e apoio que recebemos e pedimos que respeitem nossa privacidade enquanto acolhemos nosso filho em um mundo que agora é mais seguro por causa de sua mãe, fecha aspas. Então ele fez essa declaração por meio do advogado da Cassie para dar todo o apoio ali à sua esposa. Depois desse intervalo foi chamada a outra testemunha da promotoria e a promotoria começaria o interrogatório e essa testemunha é uma agente especial de investigações de segurança interna que trabalha na divisão de tráfico de pessoas do departamento. Ela confirmou que cuidou da logística da prisão do Diddy, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2024, e que revistou o quarto do hotel onde ele estava, que era o Park Yacht. Ele estava hospedado lá durante a sua prisão e depois foi mostrado ao júri fotos do que foi encontrado naquele quarto. Lá foram apreendidos sacos plásticos cheios de óleo de bebê da Johnson's, localizados tanto no banheiro quanto em sacolas dentro do armário. Dentro de um frasco, também ali no quarto, estavam 2 saquinhos com pó rosa. Um deles testou positivo para cetamina e o outro para uma combinação de MD com cetamina. Também tinha 9 mil dólares em dinheiro em uma pochete preta pendurada ali na cama. Depois, a defesa do Diddy interrogou essa agente. E ela disse que aparentemente uma mulher estava hospedada com Sean Combs neste quarto quando ele foi preso. Depois que tudo isso foi esclarecido pela agente, ela foi liberada e saiu do banco das testemunhas. Os promotores então chamaram a Dawn Richard, uma ex-integrante do grupo Dennett Kane. É um grupo musical que foi formado pelo Diddy no reality show da MTV Make the Band. Então ele tinha esse reality show onde ele formava algumas bandas e uma das bandas foi essa.
A Dawn Richard trabalhou para o Diddy de 2004 até 2011 e ela conta que viu a Cassie sendo atacada pelo Sean Combs algumas vezes. E ela fala que viu a Cassie sendo atacada pelo Sean Combs em 2009. Ela contou que um dia ele desceu as escadas da casa gritando, perguntando onde estava sua comida e começou a bater na cabeça da Cassie. Ele chutou a Cassie, jogou ela no chão, e isso na frente de todo mundo. E antes dessa agressão, em 2009, ela também contou que teve outra ocasião. Ela falou que estava na cozinha com a Cassie, e a Cassie estava cozinhando ovos, e o Diddy desceu as escadas e exigiu saber onde estavam os seus ovos. Ele então foi até ela, pegou a frigideira com os ovos e tentou bater na cabeça da Cassie. Ela então caiu no chão, ela se jogou no chão para se livrar ali do impacto da frigideira, e aí ela ficou em posição fetal. Depois o Diddy pegou a Cassie pelos cabelos, arrastou ela escada acima e colocou o braço em volta do pescoço dela. A Dawn Richard falou que depois disso ouviu vidros quebrando, ouviu gritos vindo do andar de cima, mas ela alegou que não chamou a polícia por estar com medo. Na ocasião também tinha outra mulher junto, chamada Kalena Harper, que também presenciou essa agressão, e ela conta que depois o Diddy pediu que elas não falassem nada sobre o que viram. Isso aconteceu no dia seguinte à agressão. O Diddy chamou as duas na casa dele e lá ele levou as duas até um estúdio de gravação, fechou a porta e disse que o que elas viram era apenas paixão, o que amantes faziam. E ele falou que de onde ele vinha, as pessoas desapareciam quando falavam demais. Então, claramente, ele fez uma ameaça às duas mulheres que viram ele agredindo a Cassie. Em seguida, ela conta que ele entregou flores às duas mulheres. Bom, a defesa pediu objeção desse depoimento e o juiz, depois disso, decidiu suspender a sessão e houve uma discussão ali se iria ter essa objeção ou não. E assim finalizou o 5º dia de julgamento de Sean Diddy Combs, com muita coisa revelada, com Justin Bieber se manifestando sobre o assunto e também com a equipe de defesa trabalhando duro para tentar demonstrar de alguma forma que a Cassie Ventura era apenas uma mulher apaixonada e que era agredida pelo marido, mas que não foi vítima de tráfico sexual. Bom, essa é a estratégia da defesa, eu já falei para vocês nos outros vídeos sobre isso. Enquanto isso, a promotoria tenta demonstrar que, na verdade, a Cassie foi uma vítima do Diddy, de toda a coerção que ele impunha sobre ela e que ela foi, sim, uma vítima muito além de agressão sexual. Bom, pessoal, isso é tudo o que houve ali no tribunal. Na segunda-feira será retomada as sessões de julgamento. Então, na segunda-feira à noite, eu pretendo liberar o vídeo contando tudo o que aconteceu durante o dia também no julgamento. Eu estou fazendo toda a cobertura completa aqui para vocês, então acompanhe aqui comigo. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal. Tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo esses conteúdos para vocês. Bom, então é isso e até o próximo caso.